A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, faz operação especial nos principais aeroportos do país. O foco é fiscalizar a prestação de serviço aos passageiros. A previsão da Agência Nacional de Aviação Civil é de que o movimento nos aeroportos durante as festas de fim de ano seja entre 8% e 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Por isso, 200 servidores fazem o trabalho de fiscalização. Eles observam se as companhias aéreas respeitam os horários previstos dos voos, evitam cancelamentos e prestam o devido auxílio aos passageiros quando surge algum problema. Essa operação ela é feita para focar justamente os períodos de maior movimentação de passageiro e tem como principal objetivo verificar se os direitos dos passageiros estão sendo cumpridos pelas companhias aéreas. A fiscalização foi reforçada nos 13 principais aeroportos do país. Os 4 do Rio de Janeiro e São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife e Manaus. A operação fim de ano da ANAC é dividida em 2 fases. Uma que começou na semana passada e vai até o dia 6 de janeiro e a outra que vai começar às vésperas do Carnaval. Tudo para garantir uma viagem e um fim de ano tranquilos para os passageiros. Para fazer reclamações, os passageiros podem acessar o site da ANAC, que é, anote aí, anac.gov.br, no portal do consumidor, consumidor.gov.br, também é outra opção. E para falar mais sobre este assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado Eduardo Braz de Queiroz. Muito boa tarde, gente, mais nada, agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Doutor, aí aquela situação, nós temos essa possibilidade de reclamação até no portal do consumidor e também no site da ANAC. Mas como nós vimos na reportagem do primeiro bloco, aquela situação, o passageiro chega, particularmente nessa época do ano, que há muitas emoções envolvidas, digamos assim, e ele está naquela situação, ele quer voltar para casa e dar com essa situação. A tendência é o passageiro sair, remarcar a passagem, gastar dinheiro. O que ele deve fazer para garantir o direito dele? Bem, primeiramente ele deve recorrer a um advogado competente para auxiliá-lo nisso, né? Segundo ponto, hoje os aeroportos possuem juizado especial. Então, vai ao juizado especial e juiza uma reclamação sobre o ocorrido. Porém, a gente orienta, conforme a resolução da ANAC número 400, que se o atraso for superior a 1 hora, busque a empresa tem que te fornecer ligações e alimentação. Passou de 2 horas, já tem que dar todo o suporte para descanso e etc. 4 horas em diante, ele tem direito ao pernoite, outra passagem e tudo isso tem que ser feito dentro desse prazo. Não foi feito, o que a gente orienta? Guardar a nota fiscal de todos os gastos, gasto com alimentação extra, gasto com aplicativos de locomoção, táxi, etc. Com todo munido desse material, posteriormente ajuizar uma ação e pedir a reparação de danos de tudo isso. Normalmente as companhias têm funcionários que estão preparados para essas situações, mas às vezes, já vi acontecer inclusive, o passageiro lida com um funcionário que não está ciente disso e diz, não, a gente não tem obrigação de nada. Pede-se para falar com outra pessoa, o chefe da pessoa, para tentar garantir o direito. Sim, sem dúvida. Peça para falar com o gerente, explique a situação, fale o número da resolução da ANAC e melhor. Tendo essa operação da ANAC, mais de 200 funcionários estarão lá, entre todos os outros aeroportos, né, em escala de plantão, tanto agora na época de Natal quanto após, na época de férias. Esses funcionários estão bem preparados para isso. Chame ele, peça para que ele te auxilie, né, e que ele leve você até, de fato, a pessoa que tem que te auxiliar. Agora, essa operação que nós vimos na reportagem agora há pouco de fiscalização da ANAC, normalmente ela é mais voltada para questões de atrasos, particularmente nesse período de muita movimentação. Não necessariamente eles podem perceber algum movimento nesse sentido que acaba violando os direitos dos passageiros. Sim, sem dúvida. A operação é muito importante, ela é muito válida e com certeza vai resguardar o direito do consumidor. Contrapartida, nós, consumidores, temos que levar essas situações tanto à ANAC quanto aos responsáveis da empresa. Porque de forma imediata, o Poder Judiciário não vai conseguir atender você, né? Então, o que você deve fazer? Procurar a ANAC, junto às pessoas que estão lá de plantão, os funcionários da empresa, e caso isso não se resolva, o que é a orientação jurídica que a gente dá? Guarde as notas fiscais, porque posteriormente a gente entra com a ação de reparação de danos e facilmente vai ser ressarcido ao consumidor. Situações que são comuns também nesse período do ano. A pessoa faz uma conexão e tem a perspectiva justamente de que aquela aeronave chegue num determinado horário.
Podem acontecer atrasos. Tivemos, inclusive, recentemente, uma situação em que toda a malha aeroviária brasileira ficou comprometida por conta de um quase acidente que nós tivemos recentemente, ficou tudo bem. Nesse caso, a pessoa pode perder a conexão. Quais os direitos? Primeiramente, o direito dela é de embarcar. Isso é um fato, ele deve embarcar. Porém, caso ele não embarque, caso a empresa entrave essa situação, novamente eu vou informar. Procure o pessoal da ANAC. Caso não encontre o pessoal da ANAC nos aeroportos, vá direto à empresa aérea e exija o seu direito. Ele vai ter 1 hora, a partir de 1 hora de atraso, ele já tem direito à alimentação e ligações. 2 horas em diante, alimentação, ligações e todo um respaldo. Atrasou 4 horas, sem nenhum tipo de informação, vá ao balcão e solicite: eu quero pernoitar aqui, eu preciso de um hotel. Se nada disso for resguardado, guarde as notas fiscais de tudo que você gastou e facilmente você vai ao juizado especial, com ou sem advogado. A gente orienta com o advogado para ter o seu direito adquirido de forma mais célere, né? E aí, ao final, você vai ter esse dano reparado. Eu gostaria de reforçar um ponto específico da reportagem anterior, que é justamente essa questão da eventual viagem do passageiro por um outro meio ou em outro embarque, qualquer situação que faça com que não haja aquela situação prevista da primeira passagem, do primeiro bilhete. Como é que fica, eu queria insistir nisso, a obrigatoriedade ou não de informar a companhia aérea para garantir o bilhete de retorno? Sim. Conforme até o colega já disse ali na reportagem, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro, né? Ele tem o direito de retornar e pegar a sua passagem aérea novamente ao seu destino. Ele tem o direito garantido por lei de retornar. E isso não pode ser negado pela empresa aérea. Ele não pode chegar a gastar, não, mas o senhor veio de ônibus, de carro, qualquer coisa que seja. De forma alguma. Ele tem o direito de embarcar, tanto na volta quanto na sua conexão. Sem sombra de dúvida, ele tem esse direito. E caso a empresa não mantenha esse direito, nós devemos que, digamos que você entre com a ação e faça valer esse direito. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, desejando um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Muito obrigado para o senhor, para a sua família e todos. E boa viagem para exatamente quem estiver justamente na expectativa de encarar os aeroportos nos próximos dias.